Talvez algum dia a gente tivesse o privilégio de conhecer assim, um lugar bem distante de onde nós estamos, né? Vamos cantar agora o hino de número 3. Eu peço que assim que for anunciado que começar a música, a gente se coloque de pé, até para fazer o movimento, vamos cantar com entusiasmo. A gente canta melhor, mesmo desafinado, não tem importância, vamos cantar. Vamos projetar na tela ali. Cantamos o hino de número 3. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que até aqui pudemos um pouquinho aprender da Tua Palavra. Obrigado por essa oportunidade aqui estarmos reunidos para fazer mais essa programação de adoração somente a Ti, ó Deus. Peço, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito sobre todos nós, que possamos continuar essa programação com todos aqueles que aqui estão presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Fica conosco, é que eu te peço, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos continuar a nossa programação. Podem sentar-se todos aqueles que aqui estão, para dar continuidade. Agradeço a presença de todos que aqui estão, a presença daqueles que também estão nos assistindo online nesse momento. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque aqui vamos divulgar mensagens de esperança, mensagens de fé, de salvação. Nós vamos agora a um momento muito especial, que é o momento destinado à saúde. Aqui nessa igreja do Jardim Lindóia, nós sempre damos alguns minutos de atenção à nossa saúde física também. Sabemos da importância da saúde espiritual, mental, mas a física também, esse momento é dedicado a isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Atualmente e sempre estamos vivendo momentos de muita apreensão, de muita insegurança, de muitos medos, de muita ansiedade. Muitas pessoas têm procurado os consultórios médicos, a procura em busca de ajuda, porque estão vivendo assim, momentos confusos, de incerteza. O nosso país, ele infelizmente está no ranking dos países com o maior número de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com um sofrimento muito grande. Então aqui nós sempre falamos e divulgamos
Se você tem algum problema emocional, alguma dor emocional, que não se acanhe, que não se envergonhe, que busque uma ajuda profissional, mas uma ajuda profissional qualificada para isso. Não vá atrás de conselhos, muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem, não têm qualificação profissional para isso. Então procure uma ajuda médica de um profissional competente. Hoje nós vamos assistir um vídeo que fala sobre uma doença que tem atingido muitas pessoas, né? Vamos falar um pouco e vamos aprender sobre a depressão. Vamos projetar agora na nossa tela esse vídeo, peço que prestem atenção, porque tem informações bastante relevantes e importantes. Da tristeza ao desejo de morte. Assim vive cerca de 18% da população mundial que sofre com a depressão. Pessoas deprimidas tendem a preferir a escuridão e podem ter o hábito de ficar em vigília durante a noite. Esses hábitos só tendem a agravar a doença. Se ela vai dormir tarde, ela diminui a produção de vários hormônios que vão conseguir regular o humor. A gente sabe que quando dorme tarde, a gente acorda mais irritado. Então, só de dormir até as 10 horas da noite, ela já tem melhor produção desses hormônios que controlam o humor e ajudam na depressão. Dormir bem à noite e se expor à luz do sol todos os dias são ótimos remédios para acabar ou pelo menos amenizar o problema. A luz do sol também a gente sabe, né, que tomando sol tem a produção de melatonina e de hormônios também que produzem melhor humor pra gente, né? A gente sabe que em países que não se toma muito sol, ou cidades que não tem muito sol, como Michigan, né, Inglaterra, as pessoas têm mais chance de ter depressão, né? Com recursos naturais é possível prevenir e tratar a depressão. Outra coisa é a prática de atividade física. Se a pessoa faz atividade física com regularidade, né, se for mais de meia hora por dia, a gente já pode chamar isso de exercício físico. E o ideal seria que fizesse de 5 a 6 vezes por semana, quase todos os dias. O exercício, além de ativar a circulação, melhora a circulação do corpo e da mente também, do cérebro, né? Ativa o lobo frontal, que é o que controla também a vontade das pessoas, né? E o exercício físico também ajuda na produção de endorfinas, que são hormônios que dão a sensação de bem-estar. Alimentação adequada, né, com mais integrais, menos refinados, menos açúcares, ricas em vegetais, frutas que têm fitoquímicos e muita coisa que vai ajudar na ativação da produção de hormônios, né? Por exemplo, o grão de bico, os feijões, as leguminosas, o tofu, que tem bastante triptofano, semente de girassol. Eles ajudam também a ser precursores da produção de serotonina, que ajuda também no controle de humor, né? E da pessoa ter melhor sensação de bem-estar. Então, se você puder associar o exercício, o ar puro e ainda a luz solar, né, com uma comida natural, dormindo cedo, com certeza você já vai estar com o humor melhorado naturalmente. E também existe a confiança em Deus, né? Quando você tem fé, várias pesquisas científicas já mostram que as pessoas que têm fé, elas melhoram mais rápido da depressão, além de outras doenças físicas também. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. A importância, né, pessoal, da gente prestar atenção em quem está à nossa volta. Porque às vezes as pessoas se isolam, se trancam num quarto, ficam lá no escuro, no seu mundinho. E aí a gente diz, é preguiça. É falta de interesse em fazer alguma coisa. E a gente tem que prestar mais atenção no nosso marido, nossa esposa, filhos, nossos vizinhos, para poder, de repente, até vir a orientar eles quanto a isso. Agora, nós vamos ouvir o 317, tá? Para continuar louvando a Deus.
e anelas a paz, ter mais fé e poder, em louvor a Jesus queres dar. Poderás descansar, sua bênção manter, se tua vida estiver sobre o altar. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te pedirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, has de ter o poder para vencer. Viverás, pois feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te pedirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Recompensa terás em servir ao Senhor, em falares do amor de Jesus. Alegrias de ter em celeste fervor, e um lugar em seu reino de luz. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te pedirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Convido agora os irmãos que conseguir, coloque-se de joelhos, vamos falar com o Pai. Amado Deus e Pai, mais uma vez quero te agradecer por essa semana de bênçãos e livramentos. Paizinho, sem merecer te peço agora, Pai, uma bênção para todos os teus filhos, para todos que estão aqui presentes, para todas as famílias aqui representadas, tanto aqui nesse espaço, quanto os que estão nos canais da internet, Pai. Amém. Quero agora, Pai, te pedir uma bênção para todos aqueles que estão enfermos, Pai. Não só, Pai, a doença física, Pai, mas a doença da lepra do pecado, Pai. Livra-nos, Pai, de tudo isso. Estende tua mão, Pai, sobre nós. Limpa nosso coração. Quero agora, Pai, te pedir por todos os dizimistas, ofertantes e também, Pai, pelo nosso pregador. Que a mensagem venha do teu trono, Pai, de encontro ao que nós precisamos ouvir, Pai. Pois só tu sabes o que nós precisamos. E mais uma vez eu te peço, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar? Quero ler um texto com vocês que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que nos diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que esse texto nos diz? Aqui está bem claro que ele está nos ensinando que nós devemos pregar o Evangelho aos confins da terra. Quando lemos isso, a gente pode pensar que pode parecer impossível que possamos levar o Evangelho a todos os lugares, né? Não somente aqui onde estamos, na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa família, segundo as nossas forças. Se pensarmos assim, realmente pode parecer impossível que possamos levar o Evangelho a todas as pessoas, a todo mundo, um mundo enorme, a todo o planeta Terra. Mas o que nós aprendemos? Podemos usar duas estratégias. A primeira estratégia seria usar as nossas forças, o nosso testemunho. Aqui nós estamos fazendo isso, levando o Evangelho, e não precisamos pegar um navio e atravessar, e ir no Oriente Médio, ir na África, ou sei lá. Nós podemos dar o nosso testemunho e levar a mensagem no nosso meio social, na nossa família, com nossos colegas de trabalho, no nosso meio acadêmico, aqueles que ainda estudam. Nós podemos testemunhar, sim, mas pensem o seguinte: quantas pessoas muitas vezes se convertem já quase ao finalzinho da vida? Quantas pessoas debilitadas fisicamente, por conta de processos, às vezes, de doença, ou o próprio envelhecimento. Eu conheço pessoas, e já ouvi pessoas que me disseram: puxa, eu queria tanto ter conhecido essa verdade na minha juventude ainda, para sair fazer o trabalho missionário, para sair pregar, para sair evangelizar, mas agora não tenho mais saúde, agora não tenho mais tempo, muitas vezes. Para essas pessoas existe uma segunda estratégia, e para todos de um modo geral, que são usando os nossos recursos. Que recursos seriam esses? Os nossos bens. Falando mais claramente, a nossa renda. Quando devolvemos o dízimo para ajudar esse trabalho de evangelismo, nós estamos ajudando sim aqueles que têm saúde, que têm disponibilidade de levar o Evangelho. A Bíblia tem várias passagens onde fala a respeito do dízimo, e o dízimo ele é divino, e o dízimo nós sabemos que parte dele é destinada à pregação do Evangelho em todos os lugares, não apenas aqui nesse local, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no mundo todo, porque o dízimo ele tem uma divisão de valores, uma parte do que nós destinamos, quando colocamos a nossa oferta ali na salva, é destinada para esse fim, é destinada para vários fins, mas principalmente para a pregação do Evangelho. Por isso, então, aqui eu faço um apelo àqueles que vieram preparados nesse momento, ao som da música, quando colocarmos a música para esse fim, que venham aqui até a frente trazer a sua oferta, a sua contribuição. Você que está em casa, nós temos também um aplicativo de celular. Faça através do celular. Sejam todos abençoados. Minha gratidão.
sábado a todos. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso pastor. Queria apresentar oficialmente para a igreja o nosso pastor Tiago, que está assumindo hoje a igreja do Lindóia, e mais outras tantas, que ele é o pastor do OIM. E queria desejar boas-vindas. Pastor, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Gente, esse é o pastor Tiago, vai ficar com nós. Demos uma saudação para o pastor. Seja muito bem-vindo, pastor. Pode tirar. Feliz sábado, irmãos. Como a irmã Senira falou, né, eu vou estar coordenando o projeto de missão, junto com a Andressa. Calma aí que eu estou me arrumando. Junto com a Andressa, que é minha esposa. Eu já preguei aqui no Jardim Lindóia, acho que a primeira igreja foi antes do Natal. Pregamos aqui sobre o livro de 1 João, falamos sobre o amor. E aí depois eu viajei para casar, aí voltamos. E aí estamos atendendo algumas outras igrejas onde os meninos do Animação vão participar. Aqui serão 2 meninas, né? A Ellen e a Max, conforme já está citado pelo pastor Bruno. E espero que vocês aproveitem bastante elas. Tá ligado? Tá ligado. Consegue me escutar bem? Tranquilo? Então, ótimo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Antes disso, orarmos, para iniciarmos a mensagem desta manhã. Hebreus, capítulo 11. É um texto bem conhecido. Nós vamos folhear um pouco a Bíblia em cima desse mesmo tema. Ao abrir em Hebreus 11, convido você a fechar os seus olhos e juntos orarmos. Vamos orar? Grandioso Pai, gratos somos a Ti porque nesta manhã podemos estar aqui na Sua casa de oração. Agradecemos porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre cada um de nós, até mesmo como cantamos agora, bênçãos que nós nem merecemos. Somos pecadores, somos falhos, mas agradecemos que a Sua graça nos basta e o Senhor jamais nos desampara. Que nesse exato momento o Espírito Santo venha nos conduzir no estudo da Sua palavra. Estejam com aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo de enfermidade ou outros compromissos, mas temos a certeza que o Senhor se faz presente com eles também. Perdoe os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 11, ele vai falar ali sobre a natureza da fé. Começa ali no versículo 1 e 2, nos dizendo assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que o quê? Que se veem? Que se não veem. E aí, no versículo 3, pela fé nós entendemos que o que foi criado? O universo, pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de coisas que o quê? Que aparecem? Que não aparecem. E ali é o resumo, é a essência do que significa fé. É você depositar a sua em alguém que você não vê, ou em algo que você não vê, mas tendo a certeza que existe. O capítulo 11, a Bíblia, quando fala assim, traz algumas repetições, é porque ela quer dar ênfase. Por exemplo, quando você vai no versículo 3, ele inicia de que forma? O versículo 3 tem 2 palavrinhas. Pela fé. Pela fé. Quando você vai no versículo 4, como que ele se inicia? Pela fé. O versículo 5, Pela fé. 7, Pela fé. o versículo 8, Pela fé. aí o versículo 9, Pela fé. o versículo 11, aí o 17, o 23, o 24, e aí você vira a página, vai chegar lá no 27, o 28, o 29, o 30, o 31, e todos esses versículos ele inicia pela fé, pela fé, pela fé. Muitos de nós entram naquele ditado popular: eu preciso ver para quê? Para crer.
E quando a gente pega o versículo, capítulo 11 da carta de Hebreus, Paulo ele enfatiza uma coisa, irmãos, é pela fé. É pela fé. Quando você começa a dar um estudo bíblico, é pela fé que você sonha que em algum momento você vai alcançar aquela pessoa para Cristo, junto com o auxílio, principalmente do trabalho do Espírito Santo. Quando você vem aqui para a igreja empenhado em um projeto para que funcione e dê resultados, é pela fé. Quando você se debruça para estudar a Bíblia e compreender aquilo que aqui nos é passado através da palavra de Deus, é mediante o exercício da fé. Porque são coisas que aconteceram no passado e a parte profética é aquilo que vai acontecer no futuro, ou coisas que já aconteceram, que pela fé nós aguardamos. Quando falamos da volta de Cristo, é pela fé. Para os discípulos talvez tenha sido até mais fácil, porque eles presenciaram, acompanharam, andaram, mas hoje eu e você aguardamos pela fé a volta do nosso Senhor. Pela fé também nós aguardamos que quando Ele retornar, Ele trará de volta aqueles que nós já perdemos para a morte. O segredo do cristão, então, é viver uma vida pela fé. E aqui no capítulo 11 de Hebreus, é a galeria, né, daqueles que viveram pela fé, mas em alguns casos não chegaram nem a ver as suas promessas se cumprirem nos seus dias. Quando você lê ali o último versículo do capítulo 11, no versículo 39, na verdade, não no versículo 40, mas no 39 nos diz assim, ó: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por meio do quê? Da sua fé. Por meio da sua fé, não obtiveram contudo o quê? A concretização da promessa, mas ficaram firmes e morreram ali na fé. E aí, o que é a fé? É algo que eu e você conseguimos gerar por nós mesmos? É algo que eu quero desenvolver fé, então eu vou sentar e simplesmente começar a ler a Bíblia. Qual é a opinião de vocês sobre isso? E tem um mosquitinho aqui, mas eu tomei banho, passei bastante perfume. Ele está me cercando aqui. Para vocês, como se desenvolve, de onde surge a fé? Quem pode me dar uma dica? Vem de Deus. Vem de Deus. Ali em Efésios. Isso. Nem a fé que eu e você possuímos é algo que é proporcionado por nós mesmos. Quando você vai ali na Bíblia, Efésios capítulo 2, Paulo vai nos dizer que o versículo 8 do capítulo 2 da carta de Efésios, Paulo nos diz assim, ó, capítulo 2, do versículo 8 da carta a Éfeso. O versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? E isto não vem de quem? Vem de quem? É dom de Deus. Então Paulo ele vai falar lá em Hebreus capítulo 11, ó. A fé é a convicção do quê? Das coisas que não se veem. Você deposita a sua fé, mas essa fé é um dom gerado e dado por quem? Por Deus, é um dom de Deus. Deus te provê a sua fé. E aí Paulo ele volta lá e fala, ó, Enoque viveu pela fé, Abraão viveu pela fé, Moisés viveu pela fé. E aí ele vai falar, Sansão, os juízes, os profetas, todos estes viveram pela fé. E eu e você, resumindo, pegando essa ênfase que Paulo dá, nos nossos dias é necessário que nós vivamos pelo quê, irmãos? Pela fé. Obrigado, irmão. E o viver pela fé seria como? Confiar. Seria mais o quê? Quem pode me ajudar? O que seria esse viver pela fé? Deus te deu o dom da fé. Você acredita nele. Você se alimenta cada dia através do estudo da palavra de Deus, certo? Para crescer, porque existe um processo de santificação. Você, quando aceita a fé, a Bíblia fala que você é como o que? Paulo mesmo vai falar.
Criança. Uma criança, um bebê. E aí você vai se alimentando, começa ali com a papinha, depois vem o alimento mais sólido, aí depois, conforme vai crescendo, já vira um arroz, um feijão, com farinha, um virado e tal, e vai crescendo, desenvolvendo. Isso, você vai crescendo. E a fé é um dom que Deus nos concede, e a gente vai fazendo o que com ela? Vamos lá, irmãos, se vocês não falaram, também não vou falar. O que se faz com a fé? Se exercita, desenvolve, faz com que ela cresça. Quando a gente aceita Cristo Jesus, nós não podemos permanecer simplesmente do jeito que estamos. Cristo te aceita do jeito que você é. A graça dele te cobre. E agora, em um relacionamento com Cristo, o que acontece? Processo de crescimento, que aí a Bíblia vai apresentar como processo de santificação. E pela fé, gradativamente, eu e você vamos crescendo, mediante o estudo da palavra, uma vida de oração e uma vida do quê? O que falta mais nisso? Ouvir, mas seria outra coisa. Você ora, você se alimenta da palavra, e o que você precisa fazer agora? Viver. Pôr em prática. Pôr em prática. Isso mesmo. Praticar. E a fé é um dom que Deus nos concede, que se não for praticado, ele morre. Então, quando você vai lá para Hebreus 11, que Paulo fala, ó, é pela fé que esse fez isso, foi pela fé que aquele fez aquilo. Paulo, ele não chega e fala, ó, foi pela fé que Enoque sentou na sua casa e aguardou em algum momento Deus levá-lo para o céu. Não. Quando a gente vê ali no Espírito de Profecia, ao ir trabalhar, Enoque ia conversando com Deus. No seu trabalho, Enoque falava para as pessoas que estavam ali nas suas atividades diárias sobre a pessoa de Deus. Ele compartilhava da sua fé. Quando a gente olha para Abraão, que é o pai da fé, através da sua vida, através dos seus atos, ele compartilhava o poder do seu Deus, que deu o filho da promessa para ele, e assim por diante. Quando a gente olha para a vida de Moisés, foi através só da palavra ou de atos que Moisés mostrou a grandiosidade de Deus? Através dos seus atos. E é pela fé que eu e você hoje, exercitando ela, através das nossas ações, que nós compartilhamos para pessoas sobre a fé que nós temos e sobre o nosso Deus. Então, aquele que deposita a sua fé, aquele que diz que crer em Cristo, mas não vive uma vida em ação, a tendência é como um músculo, comece a atrofiar e perde ali a sua função. Então, qual é a maior dificuldade da igreja hoje? Muitos conhecem a Bíblia, muitos vivem uma vida de oração, muitos vêm à igreja, mas aí não existe a prática. E por não existir a prática, qual é a consequência? Adormece. Fica no estado de mornidão. Porque aí a gente vai se alimentar, a gente vai orar e a gente vai vir à igreja. E a gente vai voltar para casa, nós vamos se alimentar, nós vamos orar, nós vamos cantar às vezes, e aí nós vamos vir na igreja. Mas se tudo isso não for compartilhado, o que acaba acontecendo é o seguinte: aquilo que para mim é uma verdade muito importante, que fez a diferença na minha vida, por não ser compartilhada com mais ninguém, ela começa a perder valor para mim mesmo. E aí o que acontece? Acontece assim: será que realmente Jesus Cristo vai voltar? Faz tempo que está sendo pregado isso. Será que realmente eu preciso ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Será que realmente a Bíblia é a verdade absoluta que apresentam, que me proporciona o conhecimento de Deus? Será que realmente em Cristo Jesus eu tenho salvação? Porque ao compartilhar da nossa fé, eu e você vamos fortalecendo. Por exemplo, uma pessoa que dá um estudo bíblico, ela vai, além de dar o estudo bíblico, ela mesma vai fazer o que consigo? Fortalecer os seus princípios doutrinários. Porque quando você passa, você está aprendendo. E às vezes você está aprendendo mais do que aquele que está recebendo o estudo. Porque você se prepara, revisa, olha detalhes aqui, olha detalhes ali, para passar um estudo com qualidade para a pessoa. E aí Paulo vai falar, ó, pela fé, pela fé, pela fé. Quando a gente vai lá no livro de Tiago, capítulo 2,
Tiago ali, ele chega diante da sua igreja e ele senta para resolver algumas situações com os seus membros. Tiago, capítulo 2. Do capítulo 1 em diante, ele vai falar da prática da palavra de Deus, ele vai falar sobre a origem do pecado, a origem do bem, vai falar sobre circunstâncias transitórias, como obter sabedoria em Deus. E aí, quando se inicia o capítulo 2, ele vai falar sobre um problema ético que existia na igreja. A sinagoga era composta por pessoas simples da sociedade, e aí quando chegavam os ricos, eram dados os primeiros lugares para eles, e aqueles que não eram tão favorecidos questão financeiramente eram deixados de lado, ou tratados de forma um pouco mais ríspida. E ali ele vai falar sobre a importância de não se fazer acepção de pessoas, porque diante de Deus somos todos iguais. E aí ele chega em outro problema a ser tratado com a sua sinagoga, que é ali no capítulo 14, ou versículo 14 do capítulo 2. Que ele nos diz assim, ó: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí, irmãos? Respondam a pergunta de Tiago. Tem algum proveito você tiver fé, mas não tiver nenhuma ação? Não compartilhar? A fé sem obras é morta, isso mesmo. No versículo 15 ele começa a dar um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se contudo lhes der algo para que aqueça ou farta necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Existe algum proveito nessa ação? Não. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, o que acontece com ela? Ela morre. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei o quê? A minha fé. E aí o fator importante é, muitas pessoas pensam assim, mas eu não já sou salvo pela graça de Cristo Jesus? É ou não é? Sim, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Mas como que eu faço para compartilhar essa graça com outras pessoas? Através das minhas obras. Então não é uma que se opõe contra a outra, não é as obras contra a graça, não. Você está salvo pela graça em Cristo Jesus. E agora que você está salvo pela graça de Cristo Jesus, com o oposto da prática das obras, você vai compartilhar isso com outras pessoas. E assim automaticamente você exercita o quê? Porque a nossa vida deve ser pela fé em Cristo Jesus. Convido você agora a ir lá em Marcos. No livro de Marcos, Marcos vai nos falar sobre um episódio bem importante. Marcos, capítulo 10. No versículo 46 em diante. Mas antes disso eu quero ler um trecho para vocês. Aqui no livro Mensagem aos Jovens, que fala ali sobre a importância da fé. O Mensagem aos Jovens, página 115, vai nos dizer assim, ó: a religião, ela deve tornar-se a grande ocupação da vida. Então, a gente, às vezes, tem aquele hábito de falar assim, né? Vamos fazer, a gente faz ramificações. Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida espiritual. Aí o Espírito Profissional diz assim, ó: a religião, ela deve tornar-se a grande ocupação da vida. Tudo mais deve ser subordinado ao que, irmãos? A ela. Todas as energias da vida, do corpo e espírito devem ser empenhadas no conflito cristão. Nós devemos olhar a Cristo quanto ao recebimento de força e graça, e obteremos a vitória tão certa como Jesus morreu por nós.
Então, a nossa vida, conforme Paulo faz a repetição em Hebreus 11, é pelo quê? E se é pela fé, todas as demais coisas da nossa vida devem ser subordinadas a ela, a nossa fé. Seja no ambiente do trabalho, no ambiente da casa, neste ambiente que nos encontramos. E aí Tiago ele vai completar, porque é pela fé prática que eu e você vamos exercitar a nossa fé. E quando eu e você chegamos aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 e diante, existe a situação de um cego. Um cego que não é dado o seu nome na Bíblia, é apenas dado uma indicação de quem ele era filho. E no versículo 46 nos diz assim, ó: e foram para Jericó, Jesus e seus discípulos. Logo em seguida já fala que quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, o nome do cego não é dado. Esse Bar, ele é só uma... Agora me fugiu o nome do que eu iria dizer. Mas o seu original é uma expressão, né? Que vai aí... Isso, vai falar que é filho de Timeu, conforme vai estar escrito ali logo em seguida. No versículo 47 fala que ele, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a fazer o que, irmãos? Pôs o quê? Aclamar. Pôs-se a clamar, e o que ele clamava? Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, este cego sem nome, ele estava sentado à beira do caminho. Ele viu que era Jesus? Não. Ele ouviu que era Jesus Nazareno. Porque quando Jesus passava, tinha ali os seus discípulos, tinha também a questão da multidão. Então, provavelmente, em toda essa circunstância, ele conseguiu identificar, é Jesus o Nazareno que está passando. E aí, qual foi a oportunidade que ele fez? O que ele fez, na verdade, com essa oportunidade? Pôs-se a clamar. E clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a multidão começou a fazer, então, com esse cego? Fica quieta, cala a boca, para de gritar. Começou a repreendê-lo, para que ele se calasse, mas ele cada vez fazia o quê? Gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus então lhe fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé o quê? E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Agora, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. O capítulo 18, no versículo 35 a 43, ele vai nos relatar praticamente a mesma história. E eu quero ler com vocês o versículo 42 e 43. Lucas nos diz assim, ó: então Jesus lhe disse: recupera o quê? Porque a tua fé... Imediatamente ele tornou a ver e seguia fazendo o quê? Glorificando a Deus. Como que se glorifica a Deus? Testemunhando, cantando, mostrando alegria, demonstrando para as pessoas: ó, Deus fez algo extraordinário na minha vida. Ele alcançou a sua cura através e mediante o quê? Que ele depositou em quem? Em quem ele não via, mas ouvia falar sobre ele. Sabia do potencial de Jesus. Paulo vai nos dizer: é pela fé. Tiago vai nos falar também: é pela fé prática. Jesus, ele fazia seus milagres e falava: ó, foi pela fé que você se salvou. É pela tua fé que você está recebendo a cura. E todos aqueles que normalmente recebiam a cura de Cristo faziam o quê? Eles saíam testemunhando, glorificando. O outro, que era cego de nascença, vai nos falar que ele vai lá diante do sinédrio. Até os seus pais o rejeitam, mas ele fala: eu não via, mas através de Cristo eu vi. Tudo questão de fé.
Porque Cristo molha os seus olhos com barro, né? E fala, ó, vai até lá e lave-se e você vai voltar. O segredo do cristão é entender que eu e você nos dias de hoje, assim como no passado, precisamos viver mediante a nossa fé. E aí, não pode ser apenas uma fé nominal. Ah, eu, Tiago, sou adventista do 7º dia. O que você faz? Ah, eu guardo o sábado. Mas é só isso? Isso é a sua fé? As pessoas precisam ver no meu estilo de vida, naquilo que eu falo, naquilo que eu como, conforme eu ando, como eu me visto, a expressão exata daquele a quem eu busco e quero servir. E se eu aceito Cristo pela fé como Senhor e Salvador da minha vida, a cada dia, mediante o estudo da palavra, eu preciso me moldar a Ele. Abrindo ali em João, capítulo 15, é um texto bem conhecido por nós. Jesus vai nos falar sobre a videira e os ramos. João, capítulo 15, o versículo 1 em diante. Nos diz assim, ó. Eu sou o quê? A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? E todo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em quem? E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. A fé é um dom concedido por Deus, e para que ela seja prática, eu e você precisamos ter um relacionamento muito, muito próximo com Cristo Jesus. Eu e você não podemos falar de Cristo se nós não tivermos Cristo em nossa vida. Eu e você não vamos ter vontade de testemunhar se Cristo não fizer parte da nossa vida. Porque ele fala que ele é a videira verdadeira. E se eu e você somos os ramos, para nós produzirmos algum fruto, nós precisamos estar conectados nele. E aí aqui também nesse texto aparece uma mensagem de juízo. Porque ele fala de dois tipos, né? Ele vai falar que existe dois tipos de ramo. O que produz fruto e o que não produz fruto. O que não produz fruto, o que é feito? Cortado. É cortado, lançado fora. O que produz, é feito o quê? É limpo. Ele é fortalecido. Lembra que eu falei no início? A fé, ela é gradual. Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Deus vai nos poldando, nos limpando, para que a gente continue produzindo mais frutos, mais frutos. Mas aqueles que não estão conectados com a verdadeira videira e que não produzem fruto, alguma coisa apenas acontece. São cortados e lançados fora. O versículo 6 ele vai dizer assim, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e o que acontecerá? Não será feito, porque você tem intimidade comigo. Você é o fruto que produz. Ainda aqui no Mensagem aos Jovens, no capítulo 31, caso você queira ler em casa, eu vou fazer uma leitura de alguns pontos só. É uma página só, muito prática. Fala sobre essa importância da união com Cristo. Nos diz assim, ó. A união com Cristo por meio da fé viva, ela é duradoura. Qualquer outra união está condenada a perecer. Mas aquela que é feita com Cristo através de uma fé viva, ela afirma que é duradoura. Por exemplo, uma união que pode perecer. Quem pode me dar um exemplo? Uma união que pode perecer. Casamento. É uma união de duas pessoas diante de Deus, mas em algum momento se
se não se entenderem, se não quiserem dar continuidade, podem quebrar essa união. Outra. Empresas. Posso abrir uma sociedade com alguém, a partir do momento que eu querer ter vantagem, ou outro ter vantagem, ou por desarmonia, quebrar. Mas ela fala que a união com Cristo, por meio de uma fé viva, é duradoura. E uma fé viva, conforme o Tiago vai nos apresentar, é uma fé que é compartilhada através das suas obras. Que aí Paulo vai falar que é igual ao músculo. Quanto mais exercitado, mais forte e firme fica. Cristo nos escolheu primeiro, pagando por nossa redenção um preço infinito. E o verdadeiro crente, ele escolhe a Cristo como primeiro e último e melhor de todas as coisas. Cristo tem a primazia na vida deste. Essa união, porém, custa-nos alguma coisa, porque para eu e você termos um relacionamento, uma união e uma fé viva com Cristo, se nós não estivermos dispostos a realizarmos sacrifícios, ela não acontecerá. E é preciso custar-nos alguma coisa. É uma união da mais íntima dependência, da qual deverá participar um ser orgulhoso que somos nós. Todos os que a formam precisam sentir sua necessidade do sangue propiciador de Cristo. Então, está vendo? A fé viva, a prática, que faz uma união duradoura com Cristo, ela é acompanhada da necessidade diária de entender que o Cristo de Cristo é derramado sobre nós. Que pela sua graça nós estamos salvos, mesmo sendo pecadores como somos. Precisam experimentar a mudança do coração, um coração de pedra ser transformado em coração de carne, moldado pelo Espírito. Precisam submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Haverá luta contra obstáculos externos e internos. É preciso que haja doloroso trabalho de desligamento das coisas deste mundo, bem como ligamento com as coisas celestiais. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o mundanismo, o pecado em todas as suas formas, ele precisa ser vencido se quisermos entrar em comunhão com Cristo. A razão por que muitos acham a vida cristã tão deploravelmente difícil, porque eles são tão inconstantes, tão volúveis, é que procuram ligar-se a Cristo sem primeiro se desligarem de ídolos acariciados. Depois de haver sido formada a união com Cristo, só pode ser conservada por meio de fervorosa oração, incansável esforço. Nós devemos resistir ao próprio ego, negá-lo, vencê-lo, e mediante a graça de Cristo, pela coragem e pela fé viva, pela vigilância, é-nos possível obter a vitória. É pela fé, irmãos. Pela fé prática, viva, duradoura, que eu e você vamos conseguir ter uma comunhão permanente com Cristo. Mas ali no capítulo 15, no versículo 9, Jesus nos diz assim, ó: como o Pai me amou, também eu vos amei. E aí ele faz um pedido: permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho eu guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E eu tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Queridos, eu e você precisamos, ao sairmos daqui nessa manhã, ter isso muito claro em nossa mente. Precisamos viver pela fé. Amém. Uma fé que foi um dom concedido por Deus a cada um de nós. Não uma fé nominal, uma fé prática, onde eu e você compartilhamos para as outras pessoas da alegria que é viver e estar com Cristo Jesus. Ele vai nos falar: a gente só pode produzir se nós estivermos em verdadeira união, conectados nele, que é a verdadeira vida. Você tem suas limitações, seus desafios diários, assim como eu e a Andressa, mas estamos em um processo de crescimento até que Cristo volte. E a cada dia, cada um de nós necessitamos buscar permanecer conectados à verdadeira videira e a crescer na nossa fé. Amém? Amém. Convido você a se colocar em pé para entoarmos o louvor. Sai, Helena. Qual é a música, pastor?
É que eu passei pra ti só no... 316. É que eu deixei o celular lá. 316. Não te importa se algum dos amigos morrer sem saber do convite de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus, ó, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando o Mestre vier lá dos céus: não jamais nos falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales, irmão, pede a Deus direção para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Era o N326, mas acho que a mensagem ali veio aqui. Que encaixou. Vamos juntos orar? Pai bondoso, nós aceitamos que o Senhor nos concedeu o dom da fé. Agradecemos porque o Senhor nos dá a sua palavra. E quando nós a estudamos, nós observamos como outras pessoas que depositaram a fé em Ti chegaram a descansar sem obter o resultado final da promessa, mas com a certeza de que vão receber quando ressuscitarem. Amém. E o mesmo acontece conosco, Pai. Recebemos o dom da fé, que vem do Senhor. E aceitamos pela fé a salvação que temos em Ti, porque o Teu sangue nos dá a oportunidade da salvação. Amém. Que possamos, Pai, então compartilhar da graça que temos na pessoa de Cristo Jesus. Que possamos, Pai, a cada dia viver pela fé neste mundo conturbado, neste mundo contaminado pelo pecado, onde o inimigo a todos os momentos nos bombardeia, tentando nos destruir, fazendo com que nos afastemos do Senhor, mas que venhamos, Pai, ser insistentes, persistentes em continuar vivendo pela fé, na certeza de que breve o Senhor voltará. Precisamos compartilhar a nossa fé. O Senhor, através da sua mensageira, nos diz que todo verdadeiro discípulo nasce como missionário no reino de Deus. E nós, como discípulos do Senhor, precisamos ser missionários, compartilhar a nossa fé. Alcançarmos pelo menos uma pessoa para o Teu reino neste ano, ou no decorrer da nossa vida, mas nós precisamos compartilhar. Pai, nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude a cada dia nos revestirmos da Sua armadura
E conforme cantamos, que nenhuma pessoa um dia, Pai, possa olhar para o Senhor e falar que talvez não alcançou a salvação porque nós negligenciamos falar de Cristo. Nós precisamos compartilhar do seu amor através da nossa vida, dos nossos atos, que as pessoas possam enxergar o maravilhoso Salvador que é Ti. Guarde, Pai, o pastor Bruno e a administração e liderança dessa igreja, que possamos juntos aqui somar para o crescimento dela e para o alcance de outras pessoas. Esteja com aqueles que estão enfermos, continue com a sua mão protetora sobre cada um deles. E nos leve em paz para casa na proteção dos santos anjos. Agradecemos pelo sábado e que possamos, Pai, neste dia nos dedicarmos à leitura da Bíblia, à santificação, ao descanso, ao momento com a família, tendo a certeza que logo, logo chegará a eternidade. Perdoe os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém.